Inteligência artificial vai acabar com cursos online? Vai acabar com o mercado de produtos digitais? Sim ou não? Vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, tentar prever futuro é uma coisa que dá muito certo, porque quando você fica fazendo previsões sobre o futuro, se você acerta, você é um gênio, se você erra, as pessoas se esquecem dessa previsão rapidamente, e ao mesmo tempo existe muita gente disposta a consumir conteúdo de previsão de futuro. Não é à toa que as pessoas têm emprego na Globo News. Não é à toa que existe tanto analista financeiro falando que o dólar vai subir, vai cair, a bolsa vai subir, vai cair. No fim das contas, a chance é 50%. O futuro ele é muito imprevisível em muitos aspectos. E mesmo aquilo que é previsível, num primeiro momento, as coisas podem acontecer de forma completamente diferente por causa de uma grande imprevisibilidade. A maioria dos hábitos, dos comportamentos que nós temos hoje e também da tecnologia que nós temos hoje e usamos hoje, a maioria do nosso comportamento atual, adaptado à tecnologia atual, ele não era possível prever que iria ser desse jeito alguns anos antes desse comportamento começar. E se alguém preveu, talvez seja quem acertou a mão ali em criar essa tecnologia, em desenvolver algo relacionado a essa mudança comportamental. Não é algo que veio de pessoas falando no YouTube, não é algo que veio de pessoas falando na TV e prevendo como um todo. A verdade é que o futuro ele é muito imprevisível, sim. Alguns anos atrás, nós vivemos uma pandemia e meses antes dessa pandemia, ninguém imaginava que isso ia acontecer e aconteceu. Então, a verdade é que faz sentido nós olharmos para certos movimentos, nós considerarmos coisas que possam vir a mudar no futuro, mas mais importante do que acertar o que vai mudar ou não, muito mais importante é nós vivermos com um comportamento e uma mentalidade de adaptação quando necessária, aceitando que as coisas mudam, aceitando que essas mudanças têm um alto grau de imprevisibilidade e que em certos momentos da nossa vida nós teremos que sim, que nos reinventar. Por mais que alguns não gostem disso, eu mesmo gostaria de viver a minha vida inteira sem ter que me reinventar por forças externas, apenas por forças internas. Mas isso não é possível porque coisas acontecem. Coisas fora do nosso controle acontecem. O pessoal que produz cursos online, que produz infoprodutos e tudo mais, ficou muito afoito quando surgiu o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial, porque de fato, para quem tem um comportamento muito autodidata, para quem sabe usar, é uma mão na roda isso daí para você acelerar o seu processo de aprendizagem de qualquer coisa. A velocidade com que eu resolvo problemas que necessitam de informação hoje em dia graças à inteligência artificial, é drasticamente mais rápida do que era antes dela. Então, por exemplo, eu entrei num hobby que eu já tinha há um tempo, mas estava mais adormecido, que era programação de computadores. E quando eu voltei nesse hobby, tendo inteligência artificial, a velocidade com que eu conseguia colocar em prática as minhas ideias e encontrar respostas para o que eu queria é drasticamente mais rápida do que antes. Então, sim, existe uma mudança em potencial que a inteligência artificial traz. Porém, bom, primeiro, a resposta. Inteligência artificial vai acabar com os cursos online? A resposta mais honesta que alguém pode te dar é: não sei. Não sei. Qualquer tentativa de prever por completo isso daí no longo prazo é um chute, no fim das contas, alinhado às experiências e perspectiva daquela pessoa, e pode ser que aconteça, pode ser que não. O importante é estar com a possibilidade de se reinventar caso seja necessário. Reinventar o formato do seu produto, reinventar até mesmo com o que você trabalha, se for necessário. Dito que a resposta honesta é não sei, um ponto a se considerar, e que eu levo muito em conta em relação a isso, é que não basta uma tecnologia mudar ou surgir uma nova tecnologia. O comportamento das pessoas tem que mudar de acordo com essa tecnologia. E isso acontece numa velocidade mais lenta do que o surgimento da própria tecnologia. Então, por mais que os early adopters ali de ferramentas da própria inteligência artificial conseguem tirar um proveito incrível daquilo, e para essas pessoas, pode ser que ela deixe de comprar um ou outro curso, consumir algum livro, porque aquilo lá
é muito mais mão na roda para ela, é muito mais rápido, o comportamento da massa, ele vai para esse caminho numa velocidade muito mais lenta. E pode ser que nem vá. Se por um lado os early adopters de ChatGPT, por exemplo, usam toda hora, usam pra caramba e procuram novas formas de usar e fazem vários testes e tem até a versão paga, tem o aplicativo instalado, a grande massa não faz ideia nem de como começar a usar isso. E mesmo que isso é apresentado para ela, mesmo que ela já tenha visto e muita gente já viu, ela não consegue encaixar essa ferramenta nos hábitos diários dela, nos hábitos comportamentais diários dela. Porque ela não tem esse perfil, digamos, tecnológico. Pode ser que com o passar do tempo, e o que eu acho que tem até mais probabilidade de acontecer, é a tecnologia da inteligência artificial sendo inclusa em ferramentas que essas pessoas já usam, e aí elas conseguem usar mais em suas vidas. Mas aí não é porque o comportamento delas está fazendo com que elas deixem de consumir uma coisa por causa da tecnologia. E sim que a tecnologia está entrando naquilo que elas já consomem. E aí, com o tempo, elas vão ficando dependentes disso também. Mas guarda esse ponto. Não basta surgir uma tecnologia. O comportamento da massa tem que acompanhar essa tecnologia. E esse é um movimento mais lento do que o surgimento da própria tecnologia. Então, mesmo que a inteligência artificial acabe com cursos, acabe com escola, cause uma mudança disruptiva nas pessoas, no mundo, esse é um movimento que vai demorar mais de década para acontecer, porque tem até uma coisa geracional também aí envolvida. O comportamento das pessoas não muda na mesma velocidade que tecnologia surge. E muitas tecnologias não emplacam, não porque a tecnologia é ruim ou a tecnologia não é inovadora, mas porque o comportamento da massa não acompanha. O comportamento da massa não se adapta, ok? Vale lembrar que a maioria das pessoas, a massa, não é autodidata, a massa é sociável, a massa ela é mais extrovertida do que introvertida. E por que que isso é importante? Porque os mais introvertidos leem mais, pesquisam mais, ficam sozinhos procurando respostas e resolvendo problemas sozinhos. A grande massa, quando eu digo massa, é maioria de pessoas mesmo, 50% mais um. A maioria das pessoas não passam a maior parte do seu tempo lendo, estudando, resolvendo problemas. Ou se elas fazem isso se socializando, elas fazem isso trocando, se encontrando pessoalmente e coisas do tipo, ok? Então, ferramentas de aprendizado que são mais voltadas para pessoas com um perfil mais autodidata, tende a ter uma penetração menor e mais lenta nessa massa. Penetração, duplo sentido aí. Outro ponto para você considerar nas suas análises e nos seus movimentos aí de longo prazo e nas suas decisões. Mesmo quando o comportamento de uma geração muda, não significa que a geração anterior deixou de existir. Para pensar nisso. Os meus pais, por exemplo, eles não usam iFood. Não porque o iFood é ruim, nem nada do tipo. O iFood é extremamente utilizado, mas eles são de uma geração aonde eles ainda pegam o telefone para ligar para a pizzaria para pedir pizza. Ou seja, a pizzaria que tem um telefone e que deu o imã de geladeira para ele guardar lá, ou deu um cartãozinho, deu uma coisa para ele ter o número para ligar, tem esse cliente que a que não fez isso porque está apenas adaptada à nova geração, não tem. Não significa que deveriam, mas significa que você pode continuar atendendo pessoas com um perfil comportamental de uma geração anterior que não se adaptou a uma mudança. Outro exemplo é nas redes sociais. TikTok é tido como uma rede social de pessoas muito jovens. Essas pessoas jovens vão crescendo, vão deixando de ser tão jovens e possivelmente, provavelmente, o TikTok vai deixar de ser uma rede social, já está deixando somente para pessoas muito jovens. Para pensar que num período de 5 anos, uma pessoa que tinha 15 passa a ter 20. Ele deixa de ser um adolescente, pré-adolescente e vira um adulto. Então, acontece. Mas ainda tem uma grande massa de pessoas acessando Facebook. Pessoas até mais velhas, de outra geração, que não se adaptaram nem ao Instagram
e continuam lá. A TV tradicional, canais de TV, também é uma coisa que o comportamento de pessoas mais jovens não está muito adaptado a isso. O público mais jovem assiste streaming, assiste YouTube, ele usa a TV como uma ferramenta de escolha das coisas ali e não de ligar para ver o que está passando. Isso não significa que deixou de existir o público ainda adaptado ao comportamento antigo e que não se adaptou e que não mudou o comportamento baseado na tecnologia nova. Uma hora esse público deixa de existir, porque uma hora ele envelhece demais e morre, normal. Mas isso não é de uma hora para outra. Essas pessoas continuam existindo com o comportamento antigo durante muito tempo. E enquanto elas existem com o comportamento antigo, elas ainda são consumidoras. Elas ainda consomem, elas ainda compram, elas ainda são economicamente ativas. Então, mesmo que a minha filha de 6 anos nunca compre um curso online na vida, no futuro dela, caso ela desenvolva um comportamento muito autodidata e totalmente atrelado a ferramentas que usam inteligência artificial e tudo mais, e a geração dela também seja assim, e venha uma geração aí, ela tem 6, nos próximos 10 anos vai ter 16, nos próximos 15 anos vai ter 20, 21. Mesmo que nos próximos 15 anos entre na fase adulta uma geração que não consuma esse tipo de conteúdo, 2 pontos. Primeiro, temos 15 anos ainda até essa geração entrar, e quando essa geração entrar, não significa que a geração anterior, o pessoal que na ocasião terá seus 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, deixou de existir. Continuam sendo economicamente ativos. Muitas vezes até mais do que a geração nova. A geração antiga é economicamente mais ativa do que a geração nova, porque eles têm carreiras, eles têm patrimônio acumulado, eles têm empresas abertas, têm imóveis acumulados, enfim, eles têm capital acumulado. Então, uma geração antiga, ela ainda é economicamente ativa. No fim das contas, é importante você olhar o perfil comportamental do seu cliente, do mercado que você quer atingir. Por isso que volta a um grande fundamento: conhecer o seu público-alvo, conhecer a sua audiência, conhecer a sua persona. E é um processo de aperfeiçoamento constante, de descobrir sobre essa persona, mas no fim o que importa é o comportamento dela. E aí entenda que o comportamento das pessoas não mudam do dia para a noite, e mesmo quando surge uma nova geração com um novo comportamento, não significa que a geração anterior deixou de existir ou deixou de ser economicamente ativa, beleza? Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Me diz aí o que que você acha nessa discussão e talvez o que você está fazendo ou o que você está pensando para os próximos anos em relação ao seu negócio, ao seu trabalho como produção de conteúdo e criação de cursos, produtos digitais, ou até mesmo o seu comportamento como consumidor, o que que ele está mudando aí. Comenta aí. Se você é novo no canal, vai na aba vídeos do canal e dá uma navegada, porque eu tenho vários vídeos aqui como esse, que eles são, digamos, atemporais. Esse aqui, inclusive, é um vídeo que seria interessante ver daqui uns 20 anos para ver o que que aconteceu, mas eu produzo meu conteúdo de forma atemporal para você conseguir assistir essas aulas a qualquer momento e alguma coisa fazer sentido, trazer clareza para você. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.